Boa noite, comunidade Sofia! Bem-vindos a Conexões Luminosas, a Arte do Florescer. Novamente, para quem está chegando, que não estava no anterior, e para quem já estava com a gente, bem-vindos aqui. Hoje eu estou com o Carlos Vale e a Veridiana de Peta, que vai passar a sabedoria deles, muito conectados com as plantas, com o verde, com as ervas, com a arte. E a gente vai começar aqui com o Carlinhos dando as boas-vindas, falando um pouquinho da vida dele. Dá uma introduçãozinha aí, mano. Olá, pessoal. Vamos testar aqui para ver se o som tá bom. Tá tudo em ordem, né? Então, sigamos. A gente saiu lá das plantas, do jardim maravilhoso que tem aqui na casa, para uma conexão melhor. Então, vamos lá. Começando tudo de novo, né? Vamos fazer de conta que estamos entrando agora. Bom, então, meu nome é Carlos, eu sou natural de Santa Catarina e a minha conexão com planta, ela, assim, no campo de estudo, ela começou lá por 2008. É louco, né? Porque tudo que eu falei antes agora já não mais falar. Já nasceu antes, isso nasceu em mim. Eu sempre lembro de quando eu era pequeno que eu gostava de subir muito em árvore e tinha muitas perto da minha casa, mas em específico tinha um pomar assim de goiabeira que eu amava e ir pra lá e era muita goiabeira mesmo assim. Então a gente ficava lá, passava o dia, né? Então acho que quando a gente começa a falar dessa conexão com as plantas, já nasce há muito tempo, né? Acredito que não só para mim, mas também para vocês, o quanto que a gente está sempre conectado às plantas. E então lá em 2008 eu resolvi, né, estudar isso mais diretamente. Aí eu fiz um técnico em meio ambiente, onde que me abriu bastante uma percepção de uma consciência mais global, né, de reaproveitamento de resíduos, dessa indústria de alimento, né, dessa indústria do desmatamento também, daquilo que a gente precisa, daquilo que, enfim, vai estragar daqui a um tempo. E aí depois disso eu entrei na biologia, e aí na biologia foi onde que abre, né, uma percepção para esse conhecimento sistêmico. E então, dentro da biologia, eu fui muito direcionado para a parte da ecologia e da conservação. Então, eu trabalho diretamente com bastante pessoas e formações de comunidades e... estou esquecendo o nome, não é institutos, conselhos de gestão, conselhos deliberativos, né, conselhos consultivos. Uma coisa que eu acho bem legal que eu tive a oportunidade de participar na vida foi a Rio Mais 20, que a gente foi lá no Rio de Janeiro. Tu foi? Na cúpula? Não, mas eu sei dessa história. Tem na Cúpula dos Povos também, que antecede a Rio Mais 20, né, que foi uma semana inteira aí de atividades no aterro do Botafogo. E lá eu aprendi muita coisa, conheci Marina Silva, estava Ayrton Krenak lá também, tinha pessoas do Brasil inteiro para tentar discutir algumas questões, né? E agendas. Quando a gente fala em agendas, a gente está falando em conhecimentos e coisas que precisam ser vistas daqui para frente, né? Então, poluição mundial, né? Emissão de gases atmosféricos, erradicação de pobreza, preservação de área de costão, enfim, tudo isso a gente, não só a gente, né, toda essa cúpula discutia isso. Eu fui com uma equipe, que é a Cúpula Peixeira, e a gente fez aí um documento muito legal, que foi a Ouvidoria do Mar, e acredito que tenha sido a partir desse coletivo que isso me despertou para um lugar até espiritual, né? Em ver que é clichê, mas que está tudo conectado, né?
Então a gente precisa aí, enfim, se integrar. E foi o que eu fiz, né, naquele momento e até hoje que eu tenho tentado fazer mais. E aí logo que eu vim para São Paulo, daí participei do teatro também, que eu sei que a Helene vai puxar isso daí. Sempre gostei dessa parte de registro, tanto da fotografia quanto do vídeo, e como que uma fotografia pode causar algum apelo, né, ou alguma repulsa. Então a gente tem aí vários artistas. Uma que me encanta bastante é uma mulher que se chama Berna Reale. Berna Reale. Ela é uma paraense, se eu não me engano, e ela é juíza, não sei da onde é juiz do que, mas que ela faz umas fotos assim super ativistas, né? Por exemplo, uma delas assim, ela tá nua sobre um cais de... eu sei. Você já viu essa foto? Fantástica. Sobre um cais assim, e ela tá nua em cima de uma mesa, um banquete, e aí tem muita carne podre em cima dela, e aí todos os urubus assim do cais em cima dela, e enfim, muita simbologia, né? Várias fotos fantásticas. Né? E aí ela trabalha com essa estética que é o ridículo e ao mesmo tempo o belo, né? Porque as cores, né? Toda a sobreposição, a paleta ali, ela casa para que você de fato não veja só aquilo como, que horror, né? Encontre o belo dentro do que, né? A gente tem a concepção do que não é belo, né? Isso. E a arte, ela tá muito assim para fazer com que você saia de um lugar que você sempre está, né? A gente chama de um conhecimento cartesiano ou de uma sabedoria cartesiana. Oi, Palek Laís ali, que eu tô vendo aqui, mas tem um monte de gente. Então, o se expor, né, é muito importante. Então, o teatro, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu me encantei, eu fiz peça assim na cidade que era, a bichinha que era boa, He-Man, sabe, umas coisas assim. E a gente vai soltando, né? A arte, e a arte expandida. Se despindo, literalmente, né? Sim, e pelo movimento, pelo corpo, pela fala, né? Por uma fotografia, enfim, acho importante citar, assim, principalmente o poder que a fala tem e o corpo tem na sociedade, né? Então, quantas vezes a gente vai aí para o nosso trabalho, aí a gente faz todo dia o mesmo caminho, pega a mesma calçada, não olha para o lado, né? Não desvia, e aí quando a gente vê, por exemplo, um artista que está fazendo uma performance, um cara que está fazendo malabares, uma pessoa que está pulando corda, e ela te desvia desse lugar que tu está sempre condicionado, ela vai te trazer uma informação. Então, eu acho que a arte é esse encontro, né, com o inesperado e que faz você refletir a partir de uma mesmice que você vive. Não mesmice menosprezando também, né, mas num condicionamento. Junto disso tem as plantas, né, e as plantas enfim, ela nunca saiu de mim, né? Assim como a arte também não. E é isso, né? Eu faço as minhas atualmente. Eu acho que a gente vai desdobrar isso. Né? Que na verdade tudo que tu faz aí é arte, né, amor? Na vida é uma arte. Pra mim é. Bom, vamos lá, Veri. Então, boa noite novamente. Meu nome é Veridiana. E aí, vou contar também um pouco aí da minha história. Então, meu percurso foi perante a arquitetura, né, que foi meu endereço eu sou de São Caetano, nasci em São Caetano, ABC Paulista. Então, nasci e hoje vivo em São Caetano. E é bem legal, né, como a gente vê todo esse percurso da vida, né, quando ela dá a volta e quando ela te traz quando te faz retornar um pouco às raízes, né, para resgatar tantas coisas, talvez, que a gente tenha deixado, mas aí é outra, né. Aí eu fui para estudos, bom, vou estudar arquitetura. Minha ideia de estudar arquitetura era para
porque eu sempre gostei muito da formação intelectual, né, de um arquiteto. Eu acho que toda a gama de conhecimento que um arquiteto sai, né, perante esses anos de estudo, é importante para a vida. Então eu gostava dessa ideia de ter esse conhecimento. E depois não era muito a ideia de ser arquiteta, não tinha esse sonho de construir casa mas eu gostava dessa ideia do intelecto mesmo, da possibilidade de ter ferramentas onde a gente pudesse construir, independente do que... Caprica! Eu falo, né, a gente tinha falado antes que um arquiteto, né, pode trabalhar na moda, no design, trabalhando com joias, decoração, fazendo móveis, em suma, em português, muitas opções, né, o paisagismo e tal. Aí cursei 3 anos de arquitetura, tranquei a universidade e fui fazer uma experiência em Florença. A minha ideia era estudar cenografia em Venezia, mas estavam fechados os cursos, a inscrição, e aí minha mãe encontrou esse curso de aridamento de interno e decoração de interiores em Florença, Firenze, e aí vou eu para Firenze em 98. A minha ideia era fazer esse curso de decoração de interiores, voltar com um título europeu, né? Você tem cidadania italiana? Tenho cidadania, sou italiana, minha cidadania veio da Firenze, né? Então sou muito cidade da arte, né? De ser uma fiorentina de adoção aí, com muita honra, mãe de 2 meninas, sou mãe também, então tenho 2 filhas que nasceram ali, né? Nesse caminho, 16 anos, de 98. Por 16 anos eu trabalhei muito. Bom, os estudos, né? Aí os estudos foram assim, eu fiz um monte de coisas nesse ano, que eu deveria estudar esse ano de arquitetura, de aridamento de interno, que é a decoração de interiores. Eu mudei 3 vezes de curso, aí eu estudei trompe-l'œil. Trompe-l'œil é uma técnica de pintura realística, super hiper realista, em tamanho real. Então você trabalha muito com perspectiva e com tamanhos reais. Então são aquelas, sim, sempre Palácio Spinelli. Então são aquelas pinturas do céu que a gente vê, aquelas nuvens, que seria a introdução para o mural, né? Apesar que são técnicas diferentes. Porque o mural é um tipo de técnica, então é preparada a parede de um modo, é um tipo de tinta, por isso que os arfrescos ali, né, Capela Sistina, por exemplo, ainda estão ali, porque aquilo é uma técnica mesmo que é preparada à parede, uma absorção. Então, né, não é esse nível, a gente poderia até, né, aprende essas técnicas, mas é muito mais simples hoje, né? Mas é bem bonito o trompe-l'œil, que quer dizer atrapalhar os olhos em francês. Porque é exatamente isso, é uma perspectiva real. Então são aquelas pinturas que você entra num ambiente e tem uma porta, uma janela, e atrás da janela tem um poço, um jardim, e parece real mesmo. Nossa, isso é muito da cenografia assim, antiga, né? Daqueles teatros que caem assim. Tudo. Então, que foi uma complementação. Sem dúvida. Tanto dessa minha ideia mesmo de estudo, bem legal até colocar. E dentro disso, aí tá bom, não completei, acabei casando. Em 2000, mas aí eu entrei em outro momento, né? Então, gerar filhos é maravilhoso, é uma arte, e eu acho que é o máximo da criação, né, humana. E ali eu tive outras oportunidades, então, de pôr em ato físico toda essa transformação. Então, ali eu tive uma associação cultural chamada Tangram, e onde nós trabalhávamos com crianças, com teatro e com música de ponta, eletrônica, então muitos DJs, muita gente que passava sempre dessa cena europeia passou ali pelo Tangram e tivemos
muitas seratas, muitas noites bem legais, muita arte nas paredes, então tinha muitas manifestações né, da arte no momento mesmo, sendo feita durante uma apresentação, era bem interessante. E foram acho que uns 3, 4 anos de ciclo desse projeto, pois virou... nesse meio tempo eu trabalhei numa livraria para crianças. A primeira livraria especializada à infância, chamava-se Capello di Merlino, quer dizer, o chapéu de Merlin. Já se identificava como bruxa, né? Vou lá pro meu cantinho. E aí eu já tinha a Ana Zora, tinha 3 anos a Ana Zora, e foi bem legal, porque era um momento que eu precisava ter uns horários, uma vida fixa, né, para encaminhar com os horários da Ana Zora, né, de uma criança da escola. E foi uma experiência muito bonita, porque eu além de estar na livraria, eu também segui os laboratórios artísticos com as crianças. Então, eu tinha a oportunidade de criar, e né, com as crianças, e cada laboratório uma coisa diferente. Arquitetura perfeita. Depois eu trabalhei muito com ludotecas multiculturais em Firenze, sempre dentro desse projeto dele, Capello di Merlino. Então, levando, sabe, a criatividade, transformando os materiais. Trabalhei, fiz muita cenografia, algumas cenografias de teatro infantil, sempre trabalhando com o argumento do reciclo, que isso é bem importante. Porque, né? Que legal! E é bem legal mesmo. E daí veio a livraria La Cuculia, Livraria com Cucina, que aí foi um amadurecer, né, dessa ideia, que é bem bonito, porque aí juntava a cultura, os livros, e a arte, e a culinária, que é uma arte também, né? E dali vieram todas essa vontade de estar mesmo transformando os ambientes, né? Que eu fazia bastante isso. Mas é ali que eu tive contato, por exemplo, com a arte japonesa, e que dali veio trazer tudo depois que eu vim resgatar quando eu voltei para a Terra Brasilis, que foi essa arte japonesa, a kokedama, mas anteriormente a kokedama, o ikebana, que foi ali que ainda olhava e falava, o que essa menina tá vindo aqui? Eu ficava lá no meio dos jarros, de toda essa ciência, porque tem toda uma... Sim, uma né, técnica, E toda a sutileza dos elementos, né? Essa composição que você tem que ligar o céu. Tem um porquê de tudo, né? E completei o meu ciclo fiorentino em 2014, fim de 2013, 2014. E aí retorno no Brasil, em São Paulo, em São Caetano. E aí começa a terceira, a quarta fase da vida. É essa. Porque eu voltei para São Paulo, quer dizer, eu virei mulher, eu nasci mulher, né? Mas assim, mãe grande, né? Quando a gente começa a ter um tempo, né, da vida, foi em Firenze, porque eu retornei a São Paulo, a São Caetano, eu já tinha 39 anos. E aí foi essa outra fase de redescobrir essa Veridiana que vocês estão vendo agora. E aí entra o Carlos também na minha vida, esse resgate lindo, que foi bem isso. Foi bem forte, sabe, o meu retorno. Peraí, deixa eu entender. Entre o Carlos, foi o Carlos que... Olha que interessante. A gente vai se entrevistar agora. Gente, que ótimo. Tu não sabia? Não, porque assim, as conexões luminosas sempre aparecem na força da medicina, né? E aí me mostram as pessoas que vão ser as próximas a serem entrevistadas. Óbvio que eu sabia já dessa conexão com as plantas, com as ervas, né? Com a própria Jurema, enfim... já tem um histórico aí que eu via essa combinação, mas isso pra mim é inédito, que legal. Lindo, foi forte, sabe, o retorno no Brasil foi bem forte, passei por uma coisa nova, assim, dizem que é novo isso, é dentro de todas essas doenças contemporâneas, né,
E eu tive uma das síndromes dessas novas, chama-se Síndrome do Retorno. E eu nem sabia que existia isso. E é uma coisa que acontece quando uma pessoa vive fora do seu país, a partir de 5 anos pode ter esse desequilíbrio, sei lá o que Nossa, que foi. 5 anos depois? A partir de 5 anos as pessoas podem ter Eu tive essa síndrome bem antes de 5 anos. E é forte, né? É forte. Eu tive e eu nem sabia que eu estava tendo, e foi bem estranho, porque você entende a linguagem, o meu apareceu assim, então eu entendi o que a pessoa estava falando, eu entendi a língua, mas eu sentia que a pessoa estava querendo dizer uma outra coisa. E é muito louco quando você está falando com uma pessoa e você está ouvindo, você está entendendo o que ela está falando, mas você está achando que ela está querendo dizer outra coisa com aquilo que ela está falando. E eu fiquei em cura por 2 anos, foi bem forte isso, 2 anos. Não tive que tomar medicamento controlado no sentido tarja preta, mas controlado sim. E aí nesse período eu fui tendo conexões mais finas. É interessante você falar sobre isso, porque eu também passei por isso, por essa situação, e a minha cura foi a Elka. Então, é muito doido. É bem bonito, né? Quando a gente tem esse resgate, assim, a gente sabe que tem resgate. Para quem está chegando agora, a terapia Elka faz parte de uma terapia canalizada pela Nádia Leitão, que é mentora do Instituto Águia Branca. Eles também são médios do Instituto Águia Branca. Carlos, vou passar a bola para o Carlos? Por favor. Carlos é sacerdote do sol. Ele veio ancorando de frente essa terapia. Fala um pouquinho da terapia dos sacerdotes. Falo. Eu vou complementar algo do nosso conhecer. Legal. Quando eu cheguei em São Paulo, daí eu fiquei algum tempo, enfim, consegui, né, junto de um grande amigo também, ele me clareou aí algumas ideias, né, um companheirão, o Rô, né, a gente estava falando sobre isso da Feira Las Plantas, né? Sim. Que foi onde que eu comecei a produção de eventos, onde que eu chamava pessoas, né, que produziam coisas relacionadas à planta numa camiseta, ou planta numa foto, ou planta plantado mesmo. O planta plantada é ótimo. Verdade, do Las Plantas. Do Las Plantas, verdade, agora caiu a E aí a primeira eu fiz, a segunda a Veli foi. E aí a gente se conheceu, e a partir daí eu já estava no instituto, porque eu conheci através da Flavinha, num comercial que a gente foi fazer, e aí ela indicou o Águia Branca, daí a gente foi, né, eu e o Rô, e enfim, e aí... O Rô que ele tá falando é o Rodrigo Gerassi, que foi entrevistado na Conexões Luminosas junto com o Yuri Bastos. Isso, e daí a gente fez essa conexão, né, que tá até hoje. Legal. E sobre o sacerdote, uma missão, acho que eu já estou uns 5 anos e pouco no Instituto, o sacerdote e a sacerdotisa tem uns 2 anos, quase, né? 1 ano e meio, quase 2 anos, né? 2 anos. A gente já estava passando por vários processos dentro da casa, eu também junto com a mãe, né? Que agora também é minha mãe de santo, mãe, minha adotiva mãe, todas as mulheres, né, com essa potencialidade tremenda de ser mãe, e também sem peso, né, e quais são os filhos também, né. Sim. E aí ela me deu esse presentão, que é me iniciar como sacerdote. Foi uma terapia que ela recebeu junto do Águia, né, toda essa espiritualidade que ela traz. Que na verdade ela deu o presentão porque a espiritualidade autorizou, né? Exato. Quando acontece essas entregas, né, são casamentos, né? Sim. São acordos que não estão só agora relacionados a essa vida, são memórias ancestrais que se encontram, e aí tem essa capacidade de, neste momento, né, a partir dessa percepção do que os dois acreditam ser algo ou ser a verdade, né? Porque também é um ponto de vista que nem sempre
é a correta, enfim. A gente teve esse casamento, então a mãe me iniciou no sacerdote, que é uma terapia siriana, é uma terapia que vem aí limpar informações do baço, fígado, intestino, estômago. Por que toda essa região, né, da barriga? Porque realmente é para onde que o nosso alimento vai e para onde ele é processado, né? Se a gente fazer essas analogias do corpo e das funções, tem uma relação muito direta. Então a gente atua com símbolos, né? Com rituais de banho, rituais de reza, onde que a gente traz a força principalmente da falange do sol, né? A potencialidade solar. E isso é muito interessante quando a gente sempre fala bastante dessa potencialidade solar, né? Essa energia ou essa energia mesmo, né? Que traz toda essa informação luminosa e que tem a capacidade de ativar em lugares que estão precisando dessa luz, né? Dessa força. Podemos dizer bloqueados, né? Ou, enfim, é isso, né? E trabalha o que é específico? Raiva? Isso. Aí o que trabalha, né, de sentimentos, enfim, ou que reflete só no caso nesse sentido, porque eu vejo que também tem outros sentidos que a gente ainda não, que a gente desconhece, mas que a gente vai aí aprender com o tempo. Ela trabalha raiva, escassez, carência e Medo. Medo, angústia somos nós. Injustiça. Pode ser feito esse banho, Carlos, em homens e mulheres? Isso. Aí essa parte ritualística é feita em homens e mulheres, né? E você faz as iniciações em homens, certo? Somente em homens. Por uma questão, eu acredito, né? Física, de você ter até esse aparato, não sei, posso estar falando algum tipo de besteira, mas que nesse sentido, hoje em dia, que é o que eu acredito também como vida, de não ter esses gêneros, né, de ser fluido toda essa informação, ainda assim a gente não consegue, por exemplo, iniciar uma mulher, né, que fez essa transição, mas também eu acho que isso também é de se pensar até que ponto, né, é toda uma reflexão. Mesmo porque tem a energia ancoradora de uma mulher, né, Maria Madalena? Exato, ela é a rainha, né? Ela é a mestra para nós desse ensino, Sofia, né? O nome dela quando veio para a Terra. E junto disso, ela convoca toda uma legião de caboclos que a gente fala que vem da falange do Sol, né? Então a gente vai trabalhar com os caboclos maias, astecas, né? O povo da Ilha do Sol, do Lago Titicaca, de Machu Picchu, né? Então, acredito que é o calendário maia, né? Toda essa questão do sincronário da paz também, e tendo em vista que como que a gente consegue hoje trabalhar com a informação de um caboclo, né? Maia, por exemplo, ou enfim, no caso desse, né, o caboclo que ancora a porta do sol aqui nessa ritualística é o caboclo Acuã, né? Quem cada casa conhece, assim, quando ele vem. Tem terreiros aqui super sérios que trabalham também com o caboclo Acuã. Inclusive tem um que eu adoro bastante, que é a tenda do caboclo Acuã, que conta uma história muito linda dele, que ele veio, né, de Maia mesmo, ele veio daquela região do Peru e ele veio migrando, assim, né? Os espíritos, eles migram, né? Eles migram não só em terra, mas eles migram também em lugares específicos do mundo, porque o conhecimento, ele vai sendo transportado por pessoas, né? Primeiramente, talvez
por pessoas que manifestam isso, mas a energia já chega antes, né? A energia antecede a forma, né? É o que vai fazer aí com que seja não só formada essa forma, mas também a forma depois ela direciona um quanto de energia. Então a gente trabalha bastante aí com essa simplicidade que tem a energia solar. Em contraponto, a gente ativa várias, não é várias no sentido, são vários, né? Porque eles atuam bastante, que são os guardiões, os Exus, as pombagiras, né? Toda essa falange que tem a capacidade de adentrar um conhecimento com sabedoria, né? Sabendo que é necessário entrar também nesse lugar. E aí eles vão fazer essas limpezas, né? O guardião do nosso ritual é o Exu Caveira, né? E a Rosa Negra. Aí quando eu falo a Rosa Negra, eu não falo só da negra, eu falo toda a falange das rosas, né? Que tem aí toda uma capacidade de ir profundo nessa informação. A gente trabalha o baço, informações mais relacionadas ao feminino e toda essa história, né? Ancestral, total. O lado direito, o fígado, o lado masculino da nossa raiva, né? Do que é direcionado. O baço filtra o sangue bom que vai das artérias, né? Que vai sair pelas artérias e nutrir o nosso corpo. E aí a gente retorna pelas veias, né? Pelo sistema venoso, e aí vai pro fígado, né? E aí, tadinho do fígado, né? Aquele que pede tadinho não, porque ele tem... Ninguém é vítima. É verdade. Vai. Não é vítima, é uma função, né? Mas sim, ele é sobrecarregado. E hoje em dia a gente vê todo esse sobrecarregamento do fígado em doenças, patologias, né? A própria vitalidade, né? O sangue que é filtrado, assim, ele tem muito um reflexo também com a porta dos nossos olhos. Isso. E aí tem o estômago, que é o primeiro que degrada, né? Ou que libera essas... como é que é o nome? Não é hormônios. Substâncias que vão digerir o alimento inicial. Então, os sucos gástricos. E aí depois passa no intestino, e o intestino é essa relação também com o cérebro, porque se você for ver, ele é todo enovelado, e aí você faz um corte, né, transversal do cerebelo, assim, toda essa massa cinzenta e branca, ela é bem parecida. Então tem aí uma comparação com muita coisa. Mas tem nessa fala, né? Dizem que o nosso intestino é o cérebro, nosso cérebro ancestral. É o cérebro. Assim como o coração, o segundo coração está na nossa panturrilha, né? Que alimenta todo esse sistema aqui. Para bombear, interessante. E eu acho que é isso. Né? E você fala um pouquinho, assim, né, como eu, somos sacerdotisas do sol, fala aí um pouquinho dessa lidoterapia também, canalizada pela Nádia. Maravilhosa, então. Ser sacerdotisa, né, do sol, ter essa firmeza na luz, trabalhar por esses raios, né, dourados, é importante. Então, as sacerdotisas do sol também é uma terapia ritualística. A gente trabalha também com banhos. Uma terapia de Maia, né? É de Maia, sempre essa é boa. Vocês desses numerinhos, boa também me ajuda a complementar as informações. E ela também está liberando, para liberar informações de medo, angústia, dor, traumas, né, de uterinos. É um banho que se faz uma vez na vida. Então ele tem esse... são especialíssimos, eu acho muito fã, né, de todas essas alquimias, assim. Então são banhos com ervas e álcools especiais. Depois a gente trabalha com sopros,
direcionados no umbigo. Está muito Inclusive, conectado também com os discos solares, né? Estou muito afins, assim, já de abrir aí em público. Nós poderíamos mesmo, né, já marcar uma ritualística e deixamos essa abertura para os interessados aí entre sacerdotisas sacerdotisa do sol e sacerdote do sol. Esses banhos, eu acho que São é um curadores, momento são muito importante. curadores, sem dúvida. E esse caminho então, e dali que foi, né? Eu para complementar, para conseguir chegar às sacerdotisas do sol, eu tenho que voltar ali, né? Nesse pedacinho das plantas, desse reencontro, que foi, né? Essa abertura, esse retorno à terra e todo esse meu reencontro, né? Devagarinho comigo, porque cada dia mais parece que eu tô me reencontrando. Foi essa descoberta. Então, eu tenho essa história muito legal que eu gosto de contar, que eu sei que não se faz, de recolher as conchinhas e as coisas da natureza, mas eu fiz. Eu estive no sul da França, para uma viagem que eu fui para a Espanha, e eu passei por uma praia, e eu pedi pro Giorgio para ele parar, porque eu queria me banhar nessa água, e eu me apaixonei pela areia. E eu tive que recolher, eu peguei uma canga e recolhi essa areia e trouxe comigo tal. Só quando... E ela veio comigo, ela estava em Vidros, em Firenze, e veio comigo para o Brasil, para São Paulo, para São Caetano. Então, depois que eu passei por todo esse ciclo, né, em 2016... me chamou a atenção. Eu acredito que seja a espiritualidade que vai acordando a gente para determinadas coisas pela sutileza da vida, né? Então fui olhar nesses vidros, não sei por quê num dia específico, e eu observei que aquilo que eu sempre achei que fosse areia são microconchas. Então, junto com essa areinha, tinham microconchas, mas micro mesmo, de pegar com pinça, pedacinhos de coral, e eu comecei a individualizar e amar esses serizinhos e colocar em microcápsulas. Então eu chamava de microcápsulas de mar, e aí eu também trouxe areia de vulcano dessa ilha, não sei se você esteve, Neleole. Tem uma ilha que se chama Vulcano, ela é uma ilha vulcânica mesmo, então a areia é vulcânica, negra, então eu fazia esses vidrinhos com areia vulcânica de vulcano e essas microconchas e tal. E esse foi o primeiro, como se pode dizer, o primeiro produto do Verix. Aí com contato com o Carlos, as conchinhas. E que depois, né, durante todo esse conhecimento, simplesmente aquela praia... Le Marie del Mer, simplesmente onde Maria Madalena, né? Ou seja, ela falou, olha filha, entra aí nesse mundo da arte, monta Verix Design. E um dia, não sei aonde, lá na frente você vai entender alguma coisinha assim, pequenininha. Vai entender nada. Entender nada. Vai achar que tá começando a achar que tá achando alguma coisa. Mas vai sentir tudo, né? Isso, sentir Sentir muito. Ai, água, falando em água. E aí aparece Las Plantas. Projetos no mundo verde, o que você faz? Ai, verde eu quero. E eu tava muito mexendo com a cerâmica nesse momento. Porque assim, minha mãe é artista plástica, meu pai é economista, mas eu venho de uma família de artistas. Então, de músicos, artistas, todo mundo muito artístico. E sendo tendo uma mãe artista plástica, eu cresci com todos os tipos de materiais que eu queria. Você quer cerâmica? Quer mexer no barro? Tem. Quer pintar um quadro? Tem. Você quer fazer papel machê? Tá aqui. Você quer... Vai. Gesso? Vai. Então, eu sempre tive muita facilidade com os materiais, mas eu tive um outro endereço, né, de estudos. Então, o meu irmão Fabrício, eu tenho 2 irmãos, meus irmãos também são artistas, então ele é um artista plástico, minha mãe é uma artista plástica,
E aí, mas a gente vai se pegando apropriação, né, das coisas. E eu pedi ajuda pro meu irmão Fabrício, a ponto que ele é ceramista, artista plástico, a gente estava fazendo um projeto de cerâmica. E aí saem os casulos para conter vida verde, que foi o primeiro projeto em cerâmica. Aí vem o Carlos com Las Plantas, né, que nós não nos conhecíamos, mas eu vi essa chamada, eu falei, agora que eu vou me apresentar para o mundo. Aí eu super assim, ansiosa, não sei o que, a primeira feira, eu mando o e-mail para um e-mail errado. Então eu não fui selecionada, óbvio, eu nem mandei o e-mail. Aí abre a segunda. Não, eu super triste. Não, eu super triste. Não é mais. Eu escrevo pro Carlos, que eu nem conhecia na época, como eu não fui selecionada? Por quê? Por quê? Aí ele falou, você não mandou nenhum? Não, bom, aí eu entendi que eu tinha mandado e-mail errado. Aí ele falou, mas vai ter uma segunda oportunidade e tal. E aí eu apresentei, foi aí que nós nos conhecemos. E maravilhoso, assim, o que o Carlos conseguiu trazer para São Paulo e unir e gerar um movimento que depois virou moda. Então eu digo que o Carlos é um dos percursores com as Las Plantas desse movimento verde. Leonino. Sim. Mas olha, agora deixa eu só dar um toque aqui em relação a Las Plantas, porque além de toda essa arte dele, ele também é DJ, né? Que no Las Plantas rolavam tudo aí. E eu vou te confessar que é uma das minhas paixões mesmo. A gente vai fazer muito ainda isso. Sim, teu beijo. Ai, que delícia. Gosto. Fazer uma projeto que veio. Mas a gente sempre teve essa pira de fazer os eventos juntos, sim, fazer a Casa Galeria, né? Que talvez um dia vai acontecer de outra forma, talvez. Talvez não, vai acontecer, joga por porque a gente tem tantas possibilidades, né? Tantos lugares também. Sim. Ai, que maravilha. Mas talvez aconteça de forma diferente. E foi muito interessante, porque na feira que ela chegou, super expansiva, né? Sempre foi. E acho isso muito belo dela, assim, bem a força de Ansan, Eparré mesmo, e vem com vento, vem com Obá, vem com essa força e falando e eu também sou isso, porque a minha família também, a gente tem um encontro muito ancestral, né, nesse movimento que eu super respeito e tenho muito carinho pela sua mãe, né, a Babá, assim, que super bruxa! Não, e ela assim, ela já bateu o olho em mim, assim, a gente já teve uma coisa ali, né? Você é meu parente, peraí, vem aqui. Então eu entendi essa linguagem também dela, porque era uma linguagem que a minha família, ela tem, né, isso, né? E aí eu falei, meu, que mulher louca, né? E aí eu falei, bom, de duas coisas uma, louca, beleza, mas vamos ver se a gente vai trabalhar junto, né? Dois loucos, né? Porque eu tava recém começando a feira, o que eu queria era, nesse princípio, sucesso mesmo, né? E foi muito legal, a gente fez, tinha 18 expositores num barzinho. Nossa, caixote. Junk, assim, mas era hype, junk. Na Augusta. Eu fui! Eu acho que foi na segunda, porque daí foi onde que eu adentrei mais. Eu fui com meu pai e com a minha mãe. Isso, eu lembro. Depois teve na Paulista. E aí foi legal porque nesse eu esperava assim, tipo, sei lá, 100, 200 pessoas e foram, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas circulando lá num bar de super pequeno, assim. E aí eu falei, caramba, né, isso vai ter uma... E aí foi onde que eu consegui fazer, junto com algumas pessoas, né? A Angélica, assim, muito presente. Assim, inclusive a Angélica e a Suelen vão ser as próximas entrevistadas. Então vai pegando esses ganchos mesmo, porque a Angel, assim, mó mulher guerreirona também, né, na produção. E fizemos, acho que foi quase 30 eventos, aí fizemos... Paulista, Pinheiros, né? Casa Jaia, Pinacoteca. Aquela outro espaço também em Pinheiros, grande na frente da livraria ali. Casa Alternativa. Casa Alternativa. Casa Alternativa foi... Olha, agora um pouquinho de um intervalo básico, que eu vou aproveitar essa deixa aí do Las Plantas e do movimento musical que esse homem tem. Mano,
Canta alguma coisa aí pra gente, algum ponto. Sente aí. Qual vai ser a direção daqui pra frente tua? Não sei. A gente está se entregando, né? Lá pra frente a gente vai fechar com São João Batista, porque afinal de contas hoje, né? É o dia que a gente celebra esse santo. E eu nasci em São João Batista. Olha! Eu nasci e eu tenho É mesmo, na cidade de João na- Batista. eu nasci numa cidade que se chama São João Batista, né? Demais. E eu moro literalmente assim na frente, atrás da igreja, num salão paroquial assim, do lado. E quem nasce em São João Batista como? Batistense. É Xangô. Batistense. É Xangô. É louco porque... Enfim, deixa pra lá. Eu ia falar uma coisa. Não, isso aí é mais uma crítica agora minha e pessoal, né? É uma cidade que se chama São João Batista, né? Que traz essa força de Xangô, da justiça, da verdade. Foi a cidade, por exemplo, que mais votou num governo que eu não acredito e num governo que está aí degradando não só o meio ambiente, tá, enfim, várias críticas assim que a gente sabe que dentro da espiritualidade, enfim, pode ou não se posicionar, se deve ou não, ou se fala com amor ou sem amor, mas foi a cidade que mais votou nele, né? Foi 94% de uma cidade que lá hoje tem 30 mil habitantes, 35. Então é Muita gente. É muita cura ali, né? Tá tão curado que aí vamos descurar um pouco porque... É o fogo, né? Desalinha algumas vezes, né? Mas Nem sempre tá no fogo reto. Essas reflexões são legais, assim, sabe? Mas eu me orgulho muito e aí quando a gente combinou, eu fui... Na verdade, quando você me convidou, era pra junho mesmo, né? Era, não Desde era? lá do começo. Tu falou, não, tu é em junho, porque... Eu não sabia por quê, mas... É 6, né? A gente tem essa questão de Oxóssi, da percepção bem forte, eu e você. Por algumas afinidades até com as cabocagem, com o Euê. Então foi. E aí era pra eu ter feito com caruncho. É verdade. E aí era um lance de palhaçaria, que eu também tenho um palhaço que dorme, às vezes porque como ele é pescador, então aí ele tá pescando, eu não sei onde que ele tá agora. Mas quando ele dizer que ele vai chegar, aí eu vou avisar vocês. Tá certo. Quem sabe seja no mês 10. Pode ser. E aí eu falei, não é essa afinidade que eu quero ter nesse momento, assim. E também tava em outras vibes, enfim, né, pessoais. E aí veio com a Belinha, né? Que é tipo... É muito isso. doido. Então canta. E eu acho que a gente pode daqui pra frente esculhambar com... Canta uma música referente a esse verde. Mas e também tem que chegar no Euê, né? Isso. Não, Essa com conexão. certeza. Então vai, canta aí. Vamos cantar. Euê. Música de... Oxóssi, Jurema. Tá. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e nosso pai Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e nosso pai Oxalá. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Eu vou abrir minha Jurema, eu vou abrir meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e nosso pai Oxalá. Com a licença de pai Oxum e nosso pai Oxalá. Pessoal, vou ensinar essa música pra vocês. A primeira parte é com a licença de mamãe Oxum e nosso pai Oxalá. Mamãe Oxum, mamãe Oxum, abre todo o encanto da água, né? Traz todo esse encanto que a água tem de nutrir, né, as plantas, de fazer com que abasteça com amor sempre. E aí depois a gente traz a energia de Pai Ogum, né, que vai direcionar junto sempre com o Oxalá para abrir esses encantos. E aí quando a gente fala, quando eu cantei esse ponto,
E eu acho muito interessante quando a gente fala da Jurema que existe vários tipos de ritualísticas, né, com a Jurema de catimbó, Jurema de caboclo, né, a Jurema xamânica, que é nessa qual eu me encontro, né. Posso falar também do pai David, assim, que foi um cara e é um cara muito bacana, muito 10, assim, que tem um trabalho de catimbó aqui em São Paulo, né? E foi a partir dele também que eu conheci um pouco mais sobre a ciência da Jurema, mas quando eu fui lá em 2012, 2013, tocar no Maracatu, em Recife, em Canto do Pina, na nação Porto Rico, em Canto do Pina também. Lá eles cultuam, né, a Jurema de catimbó, então essa chamada de Jurema acredito que foi mais assim para todos os caboclos. E aí agora eu vou cantar uma pra... Vamos cantar aí. Vamos cantar. Pode cantar mais umazinha. Temos sempre a colaboração dos cachorrinhos nas lives, né? Essa é a Laila. O lírio é uma flor tão linda que nasceu do Jurema. O lírio é uma flor tão linda que nasceu no Jurema. O lírio como o lírio é, o lírio como o lírio é, o lírio como o lírio é, o lírio. Mas o seu manacá já não dá mais flor. O seu manacá já não dá mais flor. Ele vai mandar plantar, ele vai mandar plantar uma semente no seu manacá. Mas como é linda essa madrugada, povo de Umbanda que vem trabalhar. Tupinambá é pai de terreiro, Tupinambá é quem vem me ajudar. Sem folha não tem orixá, divindade do axé, filhos de lei e fé. O sangue mandou avisar sobre os olhos de Olorum, aqui na folha sagrada do Aieta do ouro. Eu sangue, eu sangue, eu tudo, salve toda a ancestralidade, salve pedindo licença ao rei do vegetal nesse momento, né, de lua cheia, que a gente possa, nesse movimento da lua cheia, perceber a água que está, não interno, mas a água que está próximo da nossa pele, que está nutrindo o nosso corpo, né? Enquanto da nossa força espiritual. Aí nesse momento a gente faz uma respiração profunda. A imagem de um lindo caboclo, da forma que você deseja, ou da forma que você vê, ou da forma que ele já está aqui. Ele vai te ancorar nesse momento. Você vai visualizar uma flor, uma planta. Vai segurar ela na sua mão. Da forma que ele for. Que você possa sentir nesse momento a essência desse reino, dessa flor.
graças e bênçãos, saudamos Aroni, Orixá, Ossain, Ewe, Ossain, saudando Oxóssi, Okearu, Okeodé, toda a falange de caboclo, em gratidão e amor, respeito e trabalho, seu arranca-toco. Em radiação e conexão ao caboclo cobra coral, sem folha não tem orixá, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Faz uma respiração profunda, com alegria. Pode incorporar, tá, galera? Mano, aproveitando esse gancho, fala um pouquinho aí de como você chegou a se conectar para fazer a Jurema. Jurema hoje vai ser uma das medicinas que vão ser trazidas pelo Instituto Águia Branca. E o Carlos é encarregado dessa alquimia. Bom, então agora eu vou compartilhar um pouco do complexo criativo e que é muito lunático, porque a gente está mais preocupado em cobrar ou criar ou responder a expectativa dos outros do que da gente próprio, né? E aí no campo da medicina existe vários tabus e várias questões de respeito que você precisa estar muito consciente ou não, né? Ou saber lidar, ou saber também transpor para poder transformar, né? Porque o conhecimento, ele não é duro, né? O conhecimento, ele é maleável. Eu gostei muito do que o Rô falou. Não sei se era ele ou o Pai Jacó, mas que ele citou alguém sobre o conhecimento que também está nas entrelinhas e que o que está entre linhas pode também ser tanto que qualquer ser espiritual, né, não só encarnado, mas desencarnado, pode desconhecer, e que também habita a verdade ali, né? Então, eu, a princípio, honro muito a árvore da Jurema Preta, né, antes de ela ter sido socializada, né, ou ritualizada, assim como honro todas as outras plantas, né? E a gente vai falar aí que todas as plantas são plantas medicinas, né? E que a quantidade e a intenção a gente pode fazer trabalhos incríveis sobre mediações de forças que a gente desconhece. E o pessoal que eu acho que eu vejo, tá todo mundo aqui que tá em cima é do rolê da medicina, da espiritualidade, roda, gira, de santo também, né? O que é a força, né? Qual é a força? Porque a gente tem a questão da Madre Ayahuasca, que é esse padrão da força, né? Ou o que é essa medicina. E aí eu vim muito nessas conflitos mentais e sociais, né? Estudando essa planta. E aí eu já havia consagrado a Jurema de Catimbó, já havia consagrado a Anahuasca, que é a Jurema com a Arruda da Síria, né? E que são totalmente outras plantas, porque outro feitio, né? Nem se compara, na verdade, assim, enfim, o que pode se comparar mesmo é que leva a Jurema Preta, né? E já também tinha escutado falar sobre essa união da Jurema Preta com a Madre Ayahuasca, né? E aí a gente chama ela de Juremasca também. E aí eu fui, a partir de quase 1 ano e meio, fazendo alguns feitios, assim, acho que quase semanais, ou de 15 em 15 dias,
onde que eu consagrava, fazia técnica de extração, né, de maceração, de fervimento, enfim, né, toda a possibilidade. Uma pesquisa também bem bacana que eu achei, né, no Google, por exemplo, você vai lá e aí você procura toda uma literatura que está escondida, mas que você vai lá na página 20, né, de procura do Google, você vai encontrar alguma coisa que está diferente daquilo. Sim. E aí comecei a ter acesso a alguns livros muito antigos, assim, eu acredito que na época daqueles... Como é que é o nome daquela pessoa que... Oswaldo Andrade, que faz essas expedições, né? Mário de Andrade. Isso, Mário de Andrade. Eu acredito que seja ali 20 a 40, 50. Então são livros antigos que vão descrevendo beberagens, né? Tem o Cauim, por exemplo, que é a mastigação feita por mulheres da mandioca brava. Sim. E aí elas gospem tudo num lugar. Estou falando isso de uma forma muito reduzida, sim. Mas para você ter noção, aí você vai procurar e aí você vai estudar isso diretamente. Eu só estou dando uma luz aqui. E aí você consagra esse Cauim, né, através dessa guspiçada mesmo, dessas mulheres feito num rezo, e aí você atinge uma força, né, um estado, e aí tem várias, né? Tem a Jurema, e tem a Jurema com 21 ervas, tem a Jurema com álcool, tem a Jurema com vinho, tem a Jurema com maracujá, tem a Jurema com manacá. E no caso, a tua dosagem, o que você foi fazendo dentro dessa alquimia, obviamente, com todo esse conhecimento e pesquisa, também você, como sabendo da própria Jurema, ela foi te direcionando, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que falar por aquilo que a gente já viveu ou por aquilo que alguém muito próximo de você viveu, que você possa ter algum tipo de autonomia para falar sobre aquilo, mas quem sente é eu, né? Ou quem sente é você que está aqui. Sim. Então foi por experimentação. E aí, por toda a Irmandade que está aqui, né? E muitos de vocês que estão aí assistindo, que foi consagrando a medicina, que aí eu fui perguntando da questão fisiológica, da questão, né, da força, e aí a gente cai nesse lugar da comparação, mas que também é interessante para chegar nesse lugar. Sim. Mas quando eu quero fazer uma medicina mais intensa, uma mais suave, é a partir daquilo que eu vou colocar no momento, né? Mas tendo em mente que a grande ancoradora disso são duas mães, né? Uma se chama Madre Ayahuasca, que é a união do cipó com a rainha, a chacrona e o mariri, o jagube, e a Jurema preta. E aí a Jurema preta com algumas especiarias que aí não é que é segredo meu, mas assim que eu vou sentindo. Cada um tem Por exemplo, a gente sabe da Jurema que ela eu chamo que a Jurema é casada com o Egito, né? Porque eles sempre vão juntos, né? Então tem aí algumas... Foi por base de experimentação, assim, aí hoje a gente está 2 anos, acho que já consagrando a Juremasca, numa intensidade no estudo e cada vez mais variando a força dessa condutora que é a Madrecita para acessar algumas informações. Agora vamos passar para você, velho. Vamos lá. Fala um pouquinho da sua experiência com as plantas, com as ervas. Então. Super bruxa. Ah, muito legal. É importante, antes de você falar, que ele comentou da babá, né? Ela só comentou sobre a mãe ser arquiteta, ser artista plástica. Mas a mãe é uma bruxasca, né? Ela, junto com a Maria do Carmo, dá vários cursos aí na comunidade Sofia. Então, agora um trabalho de iniciação da Wicca, né? E Totem dos animais de poder agora, bem legal. Então ela já veio aí, né, com uma ancestralidade potente e teve, né, o privilégio de morar num país que está muito latente com as estregas, né, as bruxas italianas, né. A gente vai entendendo, né, o porquê que a gente estava ali, né, 16 anos, né. Sim. Então conta um pouquinho da sua experiência. Vem um monte de gílio fiorentino. Plantas, com as ervas. Então, agora essa conexão com as plantas vem também dessa raiz materna, né, mas
mais antiga, quer dizer, de vó, a mãe da minha mãe, ela sempre me mostrou, ela sempre me deixou perto desse mundo verde, vamos dizer. Sempre nessa casa onde eu estou hoje, onde foi a casa, né, da minha avó, que foi a casa de adolescência das minhas tias, da minha mãe, da minha tia e da minha mãe. E muita azaleia, muita samambaia. A minha avó era aquela que falava com as plantas e me ensinou a isso, e, sabe? E ver a diferença. Olha, não, tem que falar com as plantas, tal. Meu avô, sempre com a arruda atrás da orelha. Então, uma coisa muito católicos, né? Mas a arruda atrás da orelha e espada de São Jorge nunca faltou nessa casa. Uma coisa assim, além da gente ter uma quaresmeira de 50 anos na calçada, né? Que já ancora, sei lá. Então, ela que sempre me deixou muito à vontade, vamos dizer, com as plantas. Aí, dentro de todo esse caminho, a gente vai, né, um pouco afastando desse mundo, pelo menos, desse mundo natural. Eu, né, na adolescência, eu era muito da eletrônica e desse mundo plástico, né, muito rápido. E aí, tendo esse tempo de conhecer e de estudos, e esse conhecimento de para cá, quando eu retorno para o Brasil e tenho esse contato de novo com as raízes, tem assim, um chamado imediato com as plantas. E interessante porque, vê, no caminho das plantas, eu não fui levando a planta, eu fui levando um acessório para. Sim. Aí nós tínhamos, a gente tinha trazido para São Paulo um produto que chama-se Moss Wall, que são esse líquen. Então é um processo que passa, esse líquen ele fica fresco, só que ele não está vivo, ele não cresce mais. E aí eu comecei a observar e me apaixonei por esse elemento. Que, do vegetal, ele é uma mistura de uma alga marinha e de um fungo, né? Então, ele não é, né, um vegetal ainda, ele está ali naquela fase de transição, ou não, ou de apoio, né? Para todo esse outro mundo. Então, essa foi a primeira. Aí, nesse momento, foi resgatando o musgo, então esse tapetinho verde, aí as coquedamas. Então a arte. Então vamos lá. Vamos criar com as plantas alguma coisa que seja esteticamente. Aí eu me apaixonei pelas coquedamas. Que já vinha, mas foi realmente uma paixão, tipo Pequeno Príncipe, assim. Cada coquedama para mim era um planeta, e né? É um mundo único, onde tem todo um... Até a minhoquinha, tem uns seres que vivem dentro dessa bolinha e tem todo esse processo, esse tapetinho verde, esse musgo. Então foi assim que foi o meu primeiro contato estético, vê? Ainda não tinha essa conexão das ervas como fitoterapia, mas sim já esse contato, e eu sei. Agora, uma coisa que era já clara, olha, antes de ter esse conhecimento, é que eu sentia que determinados dias eu não poderia mexer nas plantas, porque eu tinha que estar bem, eu tenho que estar bem, energeticamente positiva, porque senão elas não iam. E assim, isso é muito bonito, né? Sim. Porque as coquedamas que eu faço é tanto amor, é tão sério essa coisa que elas estão, e elas são realmente lindas, né? Vocês são obras de arte, quase, né? Da natureza. Posso falar uma coisinha? Pois sim. Eu sempre falei para ela assim, o quanto que... passaram muitos expositores, né? Mas as plantas que a Veri trazia é muito diferente. Não porque a planta é melhor ou pior, mas o cuidado e a sutileza, né? Que tinha, até na própria imperfeição, a deixava muito belo, né? E aí era muito louco, porque eu comecei a incentivar ela vender os dinossauros dela por milhões, né? Porque você vai no CEAGESP, você compra um filodendro, sei lá, uma jiboia, e ela tá uma planta fresca, que a gente chama, né? Sim. A planta de cuia.
Porém, a Veri tem uma planta jiboia que está 5 anos com ela, né? Com ela. Qual a história que ela tem? Qual a relação que ela tem com essa planta? E se ela vai passar para alguém o amor e o cuidado, porque é uma vida, né? E aí eu sempre brinquei com ela nesse sentido, qual é o valor disso, né? E da autovalorização, né? Mas ela é incrível no cuidado. E E rola é um tão apego interessante, mesmo porque nisso. logo que eu cheguei aqui, me deu vontade de fazer xixi, eu falei, preciso ir no banheiro. Aí a primeira coisa que eu vi foi os coquedaminhas, me apaixonei. E isso é bonito mesmo. Isso é interessante, Carlos, porque realmente é assim. Você pega teu amor e aí você fala, ok, eu posso até passar para alguém, mas a pessoa que vai ter essa coquedama, ela tem que querer muito e tem que valorizar, porque esse é um ser, se não deixa aqui comigo, que é melhor. E eu tive essa honra de ver muitos, que a gente chama coquedama monsters, né, esses antigões, e sendo levados, e eu vejo muitos ainda florindo. Tem muita gente que manda foto mostrando como tá. O que foi a tua maior coquedama? Alguns, foi uma jabuticabeira, Pitagueira? Não, jabuticabeira. Era uma jabuticabeira que foi feita para um showroom no Morumbi. Foi bem difícil fazer árvores de grande porte. Ela Olha tinha aí, empresários. 1,5 metros, um pouco mais de árvore. E era uma coquedama que foi muito interessante, porque era... a coquedama é uma bola, né? Em japonês quer dizer bola de musgo. Então você concentra as raízes em uma esfera. Agora, você imagina concentrar as raízes de uma árvore de 1,5 metros numa esfera. Então, a esfera tem que ser grande, né? E aí você tem que comprimir, ela tem que estar firme, e ela tem que segurar essas raízes. Então, é uma dança, né? Eu trabalhava com sacos de plástico, aqueles de lixo, de 100 litros, para poder moldar ela, e elas ficavam algum tempo fechadas, porque tem um lance de pressão, né, para você... E aí umas camadas, foi bem interessante, uma técnica bem bonita, acredito que exista ainda, esteja por aí sanas. Alguém tem o tempo aí de duração que já está o programa? Eu preciso ainda falar sobre a espiral verde, que é uma terapia que o Carlos canalizou também. Fala aí um pouquinho, mano. Tá. Quando que a gente vai tomar o rapé? A gente vai tomar um rapé antes de comemorar o dia de São João. Veio agora. 1h10. 1h10, perfeito. Fala aí do espiral. Quer falar agora? Hã? Quer tomar agora para Eu você quero falar? tomar agora pra Então você tá, falar. então antes de falar, vamos pular o espiral verde. Vamos falar um pouquinho, antes de a gente passar para o espiral verde, falar um pouquinho da empresa de vocês. Tá? Você tem a Jurema, você tem a Verix, que já foi aí anunciada. Sim. Fora isso, ela tem várias artes com tramas, né? Com tramas maravilhosas. Tem não dá pra ver Aqui, eu vou aqui, até tá? levantar aqui, porque vale a pena, gente. Não sei o que vai acontecer. Peraí. Levanta o... Dá pra ver? Dá. Essas asas. Entende? É maravilhoso. Asas de Sofia. É Medo. simples. Eu também, que eu sou desastrada. É, Mas deu certo, na fé. E... na fé de Pedro. Então, fora as tramas, você cria um monte de coisas, os bastões, né? De ervas. Então, só assim, vamos lá, dar continuidade. Então, esse mundo do verde pro lado artístico, decorativo. Aí não me bastava mais, porque eu sei que tem uma comunicação muito maior, né? Então, aí eu fui estudar. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de fitoterapia indígena. Ah, olha aí, ó. Olha, Essa é uma... intervalo para propaganda. E aí tem vários, né? Tem entre a poker, ó. a cerâmica e o macramê, né? Então aqui tem várias artes Olha juntas. isso. Que coisa mais linda. É o amor Xewenauê. Obrigada. E aí a gente vai estudando, eu estudei fitoterapia indígena. Então a gente tem já começa a entender, né? Vai entendendo realmente as funções das plantas dentro do nosso metabolismo e como elas foram. E aí foi só um recordo, né? Um lembrar. Pra gente falar, mas eu sabia disso. Mas isso daqui eu já sabia também. Então tá bom.
Então você está lá se assegurando, né? Depois eu fiz um curso pela USP que deram, que é fitoterapia aplicada. Então aí eu entendi que todas as tinturas que eu já fazia são medicinas, então que eu posso usar isso como medicina mesmo, né? Aham. E então te dando seguranças. E dali a gente começa a olhar as plantas com um olhar não só estético e decorativo, mas sim, além da cura verde, do oxigênio, de tudo aquilo de bom que as plantas podem nos dar, mas do lado medicinal mesmo, né? Eu acredito que tanto você, Veri, quanto o Carlos estão realmente passando por esse período de renascimento, né? E muitas coisas que estão vindo à tona aí, retomando situações anteriores ou criando outras situações, né? Então, Eu diria, na verdade, que tá todo mundo, né, Elaine? com certeza. Sim. É uma fase bem Porque geral. sempre é momento de renascer, morrer e renascer, né? Mas eu entendi, assim, o que tu quis falar. A gente tá passando por isso. E eu acredito que a grande fortuna é poder se reinventar mesmo. Aham. E enquanto nós, né, sejamos capazes de nos reinventarmos ou de Sim. observarmos natureza. alguma coisa nossa que podemos reutilizar ou ser diferentes, é a nossa salvação, né? Sim. Na natureza a gente fala que é a resiliência, né? Que um sistema, seja ele uma floresta, né? Ou seja ele um bioma, ou seja ele um habitat, seja ele um microhabitat, né? Que ele possa ter a resiliência de em cada intempérie reconstruir, recomeçar, né? Renovar. E aí a gente, quando começa a falar nisso, a gente começa a fazer um movimento contrário do que a gente faz, que é a desaceleração, né? E a confluência do que está próximo através de uma lei que a gente chama a lei do mínimo esforço, né? Que a gente tem falado até bastante sobre isso, né? Do gasto da energia, né? Para que eu vou comprar erva lá no CEGESP se eu posso comprar aqui do tiozinho do Alecrim que eu vou pagar 50 centavos, R$1 a mais. Que seja. Só que olha só quanto que eu vou ter que me deslocar para lá. Ah, mas mesmo assim eu consigo economizar porque eu comprei quantidade. Sim. A gasolina, E a aí, poluição, né? o teu estresse. A natureza, ela exige isso. Então, quando a gente fala dessa lógica da feira, ou enfim, do que a gente, né, vai começar a criar, mas que alguém está estruturando, né, Luiz, enfim, que é o Beija-Flor Merak também, né, essa loja, ou essa plataforma de artistas que vão se encontrar e a gente vai tentar veicular, sempre na lei do mínimo esforço, assim. Exatamente. E da resiliência, né, de cada passo. Então vamos lá, mano. Dá aí o seu recado pra gente em relação a essa terapia linda, terapia espiral verde. Eu não tomei o rapé ainda. Ah, tá. Ah, então eu quero Então falar. tá. Então antes de você tomar, faz a propaganda da Jurema. Então antes de você tomar, faz a propaganda do Jurema. Eu vi a... Calma. Boa. Eu fui lá pegar o rapé e daí eu fiquei pensando, bom, Jurema, essa semana que passou eu encerrei o fluxo da Las Plantas, já tinha aí 1 ano que eu tava com a página lá parada, alguns movimentos poucos assim, só mantendo aquilo lá, né, que não tava dando mais curtida. Para quem é das mídias sociais também sabe que tá bem difícil, assim, parece que é um boicote total, assim, agora você só é alcançado com mais dinheiro, sabe? E é um movimento inverso que eu tava falando agora, né, que é tipo orgânico, próximo. Daí eu falei assim, eu sei fazer várias coisas, não sei o que, quero atender, quero começar, tem Espiral Vital Verde. Sim. E aí eu falei, vou me denominar algo que eu sei pouco, mas que várias pessoas, e eu inclusive, me procuro, né, para saber mais sobre o que eu também tenho para falar sobre as plantas, né, de tudo que eu já vivi e de tudo que cada um já viveu sobre o assunto hoje que fala, né, de um lugar de fala. Então aí a gente fala de Oxum,
de um posicionamento do amor e do território nessa sociedade, né? Tem Ogum, sim, da retidão, do caminho reto, sim, mas qual é o meu posicionamento, né? Qual é o meu território? Isso é muito Oxum, isso é muito interno, isso vem da água, né? É uma sabedoria muito antiga. Falei, não, sou o herveiro Carlos Vale, ou sou algo que talvez mais para frente possa soar um pouco melhor ou pior, não sei. Mas, e aí eu falei, não, o Jurema também é Carlos Vale, entende? Os trabalhos da nossa roda de cura também é Carlos Vale, né? Os atendimentos que eu faço também, então eu acho Espiral que Verde também. Espiral Carlos. Vital. Então a gente é marca para o outro, né? Marca nesse sentido, a gente é referência para algum conhecimento. Então, a Jurema é Carlos Vale. Carlos Vale pensando em colocar em contas, né, o que há uma energia da força e da natureza junto com aquilo que eu entendo sobre direcionar para criar uma guia, né, um objeto aí, um patuá, ou enfim, qualquer coisa que seja que vá do seu pescoço e que vá simbolizar para você uma força da natureza, né, uma força de memória ou um resgate de uma sabedoria que quando você está no trabalho, quando você está no seu dia a dia e você precisa ativar, você vai olhar para ela, você vai sentir ela sobre a sua pele e aí você vai falar assim, opa, eu não estou só, né? E aí tudo começou não, né? Mas teve o lance da Espiral Vital Verde que foi bem quando decretou ano passado a pandemia, bem no dia do decreto, eu comecei a canalizar lá em casa, na Casa Elca, a Espiral Vital Verde. E aí foi me abrindo Flor da Vida, com espiral, com a chama violeta, com água de Maia, com sal do Himalaia, com conhecimento de Tote, com os conhecimentos dos caboclos, muita E das coragem. plantas. Isso. Mas tudo isso para poder chegar na planta, Olha porque que a legal. planta ela é um sistema, ela é uma ciência que vem depois de alguns reinos, né? O primeiro que a gente tem aí como o mineral, talvez aqui para a Terra só, e depois o vegetal, né? Então antecede esse reino mineral, mas todo esse acontecimento de todas as contrações e de tudo que foi feito de certo e errado até chegar isso. E aí chega as plantas que são para a Terra, um reino encantado aqui. Segura aqui, Cacau, só para ela não derrubar, por favor. Chega elas aqui na Terra com a capacidade de fazer com que algumas informações dos locais que elas estão inseridas sejam curadas. Isso antes de ter pessoas, né? E aí quando vem as pessoas, a gente tem a capacidade de utilizar esse conhecimento que a planta vem para curar uma informação também da Terra, mas a Terra como uma analogia do nosso próprio corpo. Então a gente tem que observar não só nossa vida como alguém que está separado do reino vegetal, separado do reino animal, ou separado do mineral, mas em analogias, em conhecimentos, você sobrepor uma coisa e outra e falar assim, opa, uma planta é assim no inverno, ela se recolhe no inverno, ela se agasalha. Então, consequentemente, eu também posso me agasalhar, né? Como observar esse poder de cura e o que a planta está te falando. E aí surge o Euê nesse passo de como que eu entendo uma ecologia espiritual e como eu entendo uma ecologia vegetal e como eu consigo raciocinar e ver e direcionar através de uma forma, através de uma ferramenta, uma cura ou uma sanação ou um despertar para que a pessoa vá conhecer que a planta dela é um manjericão também. E aí ela fala, nossa, eu sempre gostei de manjericão. Legal, todo mundo gosta de manjericão, eu acho, né? Tipo, Belo peixe. Aí você fala assim, não, agora é a pitangueira. Nossa, não sei o que, na minha casa tinha uma pitangueira. São coisas que fazem relação e que é sutil. Eu não tô falando, nossa, agora o Carlos virou doido das coincidências e tal. Mas também por que não olhar para esse lugar, né?
conexões luminosas. Não tentando entender, por exemplo, nos processos, ou nas dores, ou nas alegrias, o porquê a gente está vivendo isso. Simplesmente sentir, né? Porque não dá para falar de algo, dá para falar se eu decorasse todas as plantas. E aí quando eu pego aquilo ali, eu vejo, às vezes a pessoa me pergunta uma coisa, tipo de uma planta, sei lá, malva. Às vezes eu fico 3 horas e falo, nossa, o que que a malva faz? E aí eu vou pro simples. Como que é a malva? A forma dela é essa. A flor dela é essa. Ela vive em cima de uma outra flor, ou ela vive não em cima, né? Ela vive mais num lugar com sol, ela vive num lugar sem sol. Então, e aí como que eu penso em associar a isso ao orixá, né? A isso a uma entidade, porque eu vi ela trabalhar, entende? Sim, então perfeitamente sinto. Você não precisa... Quem já passou por esse período talvez Tipo, você não precisa então saber tudo sobre a ciência. Óbvio, você precisa saber se você for utilizar um chá que vai para dentro de você. Mas antes de anteceder aquilo que você bebe, como que você pode ativar isso sem afetar a planta, né? Sim. Sem ter que cortar ela, né? É por aí. Então, enquanto você fica aí na sua consagração para se preparar para o que você sentir... Todo mundo, a gente poderia consagrar todos, né? Vamos. Eu quero. Veri, fala um pouquinho do produtos terapêuticos Mariá, por favor. Porque além de ter tanta relação com todo o verde, né? Com todas as plantas que nós estamos falando, é um projeto muito lindo, presente da espiritualidade, e ali se trabalha com alquimia. Então, Produtos Mariá, nós temos os tratamentos, são em forma de vela. Antes de você falar, mais uma terapia canalizada pela Nádia, né? E são 4 sócias, certo? Sim. A Nádia, a Débora, a Aline e tu. Eu. As bruxitas. Delta Amor. Meu Deus. E é linda essa alquimia, né, que acontece. Então, foi canalizado todos os elementos que vão em cada tratamento. Então, se trabalha com parafina vegetal. Existe parafina? É uma cera vegetal, porque parafina já é parafina, né? Cera vegetal, então já é base vegetal. Aí dentro de cada tratamento tem as suas ervas, os seus aromas, a pedra, quer dizer, o cristal determinado. Então ali vai acontecer a alquimia, então, dessas informações dessas plantas, junto com aroma, né? Com aromoterapia, junto com a ativação do fogo, né? Os cristais, a informação dos cristais. E o símbolo também, né? Não dá pra ver. Pera lá. Esse é um tratamento, não dá pra ver, tá refletindo que é um sol. Ganesha? É Ganesha. Ganesha. Pra que serve esse? Esse é pra abridor de caminho. Esse Ganesha. Abertura de caminhos, prosperidade, firmeza. Esse a gente tá eu já fui uma bruxa itinerante dentro do trabalho delas. Já participei de algumas alquimias fazendo as velhinhas também, e é tão potente, só na construção da situação a gente sente a força. A casa treme. Aí nada tá escrito, aí tá escrevendo ali, tá o quê? Pra criança? E tem que tratamento nervoso. Eita, nós temos já. Já tem? Qual que é? Butterfly. Ai, o Butterfly, que lindo! Maravilha. Olha, então vamos fazer o seguinte, a gente tá aqui no intervalinho básico para a consagração. Vai consagrando o seu rapé também, Mana. Eu vou aqui falando de uma parada. Lembrando vocês que a próxima entrevista, daqui uns 15 dias mais ou menos, será com a Angélica. Qual é o sobrenome da Angélica? Dourado? Honorato. Angélica Honorato e Suelen Castro. Suelen Paulina de Castro. Suelen Paulina Suelen. E elas vão trazer aí também as formas de alquimia delas,
A Angélica planta, tá plantando, ela tá Mulher muito medicina. engajada em projetos fantásticos com mulheres, com garotas de programa, com Mulheres da Luz. projetos sociais. Mulheres da Luz chamou o projeto. Fora isso, ela tem toda uma sabedoria, também é sacerdotisa do sol, terapeuta Elka, então ela faz toda uma... Ela tem terapias dentro de um trabalho espiritual do Instituto trazido pelo Rodrigo com o Pai Jacó. Ela trabalha com as pindas e por aí vai. Tem uma loja virtual que a gente vai falar bastante disso. A Suelen entra com a arte de cozinhar fantástica da Mulher do Milho, que está de volta aí com a sua potência mais fantástica. Agora neste mês de junho e julho, perfeito aí para fazer as encomendas com a Sussu. E ela vai cantar bastante pra gente, né? Com aquela voz maravilhosa que nos eleva. E fora isso, retomando as anteriores entrevistas, vale a pena fazer aí retrospectiva desde quando a gente começou. Este em específico é o 7º programa. A gente já passou por várias pessoas sendo entrevistadas. A Mandinha Stocker junto com a Larissa, o Yuri com o Rodrigo, a Bianca e os capoeiras, Cacau e Gavião, a Nádia Funes, que é uma terapeuta e é multiartista, enfim. Se eu estou esquecendo de alguém... Os meninos pintores. Né? Os pintores, o Dinho e o Diego, que fizeram performance de drag queen e pintou o quadro ao vivo, que foi dado para o Instituto, enfim. Tem bastante coisa lá interessante para vocês verem. Estamos pronto aí, irmão? Tudo pronto. Eu vou pedir com muito amor que, se você puder fechar os seus olhos, sabe? O poder de sentir muito. Uma floresta. Um pequeno espaço que habita a vida. A maior sabedoria é sentir muito tudo o que está à sua volta. Hoje aqui, você sente o quê? Hoje aqui você sente o seu corpo?
Você sente o frio? Acredito que neste momento vocês estão sentindo um calor enorme. No seu coração. Esse calor se expande até por onde vai as suas costelas. Entre elas há um pedaço de carne. Centro de emanação do fogo de Cabecile Xango. Este fogo interno queima, purifica e transforma as suas emoções. Xangô e toda a sua qualidade tem a potencialidade em trabalhar com a energia feminina, a lua, que magnetiza a água, que direciona as ligações, que preenche a terra, o espaço, sempre com muito amor. É preciso passar pelo fogo para sentir muito. É preciso ir para o inferno para que com sabedoria, reflexão, consciência, para sair deste lugar onde todos já estiveram um dia. Honre toda a história, toda a fase que vocês chamam de ruim.
pois foi nela que grandes curas ancestrais da sua família foram realizadas. Padrões, traumas, obsessões são sempre retiradas com amor da minha grande mãe Oxum. Oxum, Ayami, Emina de Kaiodô. Oxum lava os olhos para que possa você ver tudo com amor. Xangô, João Batista sentiu muito. Teve o privilégio de vir nessa terra porque escolheu. Anjo não cai. Anjo é missão. Assim como João Batista, assim como muitas outras pessoas, seres que tiveram a sua cabeça cortada, as suas mãos arrancadas, o seu corpo queimando em brasa numa fogueira. Todos estes foram importantes para que você hoje, aqui, pudesse estar quando um caboclo ou uma cabocla protege a sua casa, território. É porque esta força, esta entrega está sendo abastecida pelo fogo da vida. Sim, ame a sua família. Proteja os seus. Para que todos possam viver abençoados
pelo poder da água, do mel e da presença Shekinah. Deixa, neste momento, o fogo queimar seu corpo. Okearu Oxóssi. Okearu Oxóssi. Okearu Oxóssi. Kau Cabecile. Kau Cabecile. Kau Cabecile. Kau Cabecile. Xangô. Oxum. É um encontro perfeito. A justiça encontra o amor em expressão e verdade. Você terá alegria, amor, respeito, compaixão pelos seus irmãos. Sejam lindas e benditas cobras. Sintam muito o poder da cura. Sintam o seu próprio veneno. Sim. Morram com ele no amor. Troquem suas peles. Protejam a sua casa. Sejam lindas jiboias. Qual maldade há em uma cobra, senão aquela que foi imposta por seres que hoje ainda manipulam vocês? A maldade está implantada na cabeça humana. Não queira você justificar no outro aquilo que você é e aquilo que você sente. Honre primeiro seus ancestros. Honre você e a sua saúde. E assim você será mais feliz. O fogo da justiça de Xangô
encontro você, que é o mais puro amor. Que coisa linda é o amor, Xeuelauê. Que coisa linda é o amor. Finalizando agora, vamos cantar para João Batista, mano? Vamos. Que força, né? Quem quiser nesse momento aí consagrar um papel também. Acho que já deve todo mundo tá consagrando. Já consagrado. Ah, vou ir falando ali do sacerdote. A porta do céu abriu, a porta do céu abriu, a porta do céu abriu, a porta do céu abriu. Pai Xangô, abençoe esqueci-te. Pai Xangô, abençoe esse congá. Subi a serra acompanhando o Pai Xangô. Subi a serra acompanhando o Pai Xangô. O lugar onde ele passa, nasce água e brota flor. Meu pai São João Batista é Xangô. É o dono do meu destino até o fim. Meu pai São João Batista é Xangô. É o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé ao meu Senhor, derruba essa pedreira sobre mim. Meu pai São João Batista é Xangô. Ah, Xangô, Xangô menino da fogueira de São João. Quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noites de luar. No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar cheia. Diante da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira lá do Juremar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira lá no Juremar. Caô, Xangô. Salve, João Batista! Salve, Carlos Vale! Salve, Veridiana Nepeta! Salve, Dani! Gratidão, salve, São Salve João. todos vocês que estiveram aqui presentes e aos que virão depois. Gratidão pelo dia de hoje, salve Águia Branca, salve Nádia de Oliveira Leitão, salve todos os irmãos da nossa egrégora e todas as nossas famílias. Fiquem na luz da criança solar. Quem puder hoje
de hoje, amanhã, para fazer ainda, fazer um altar mínimo. E aí a gente vai botar nesse altar um melão cortadinho. São João. E aí a gente vai espetar vários cravos, né, nessa parte branca do melão, né? E a gente vai botar algumas ervas ali dentro. E aí, quanto tempo for ficar ali, quem quiser deixar algum tempo até a fruta começar a ficar assim menos agradável aos olhos, deixa uma vela acesa e aí você canta essa música. Capelinha de melão, É de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, Não acorda, não. Acordai, 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 João. capelinha de melão, É de São João, é de Brau, é de rosa, é de manjericão. Cantando forte. está dormindo, Não acorda, não. acordai, 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 acorda pra esse fogo, Acorda. bota fogo de Xangô. Tchau. Beijos, até a próxima. Graças, Elaine e todos.